Boa noite, o BNews 19 horas desta terça-feira, dia 23 de setembro, está no ar. E mesmo com as polêmicas na discussão sobre o formato do leilão do Tecon Santos 10, o certame deve acontecer ainda neste ano. O ministro Silvio Costa Filho voltou a afirmar que a expectativa é que o terminal seja leiloado em dezembro e deu uma previsão mais clara sobre o prazo. O leilão do novo mega terminal de contêineres do Porto de Santos, o Tecon Santos 10, deve ser feito entre os dias 15 e 18 de dezembro na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A informação foi antecipada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante um evento na capital paulista na segunda-feira. De acordo com o ministro, a expectativa do governo federal é que o leilão possa gerar mais de 5 bilhões de reais em investimentos. O debate sobre o formato do certame tem gerado preocupações por conta do possível atraso que pode causar no processo da disputa. Em agosto, durante visita ao Porto de Santos, Silvio Costa Filho minimizou o impacto da judicialização e afirmou que ela faz parte do andamento de qualquer concessão. Acho que a judicialização faz parte de qualquer processo. Ninguém pode fazer uma ilação se vai haver ou não judicialização, porque não há nem a posição do TCU, nem a posição do Ministério de Portos. O que tem são visões divergentes, você tem opiniões para todo tipo de leitura em relação a essa questão do Tecon Santos 10, mas o mais importante é que vai sair no governo do presidente Lula. Na semana passada, a Justiça rejeitou uma ação da Maersk que contestava o formato do leilão com restrição às armadoras que já operam no Porto de Santos. A companhia dinamarquesa e a MSC são sócias da BTP, um dos terminais de contêineres do complexo portuário, e ficariam de fora da disputa na primeira etapa. O modelo em duas fases, com a segunda etapa sendo aberta à concorrência de empresas que já possuem ativos no Porto Santista, em caso de ausência de interessados na primeira etapa, é defendido pela ANTAQ. Mas a área técnica do Tribunal de Contas da União já se manifestou contra o formato defendido pela agência. O relator do processo no TCU, ministro Antônio Anastasia, recebeu a análise do corpo técnico. Agora, a decisão sobre o formato envolve a participação da ANTAQ, Ministério Público e o próprio tribunal. Segundo a Autoridade Portuária de Santos, a expectativa é que a definição seja feita até setembro. Tem os seus prazos que poderá cumprir. Eu sei que há uma necessidade de uma certa premência, mas nós também temos de analisar com muita profundidade, porque é um tema muito complexo. Então vamos fazer isso com toda seriedade e também com serenidade, mas dentro de uma celeridade que o assunto exige. Mas eu não posso antecipar, até porque quem decide a data não é o tribunal, é o Ministério. Um evento do Ministério de Minas e Energia nesta terça-feira marcou a assinatura do novo contrato de concessão da Neoenergia Pernambuco, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado. Só em Pernambuco, o investimento da empresa será de mais de 6 bilhões de reais até 2029. O acordo prevê investimentos em expansão e modernização da rede elétrica, com mais qualidade no fornecimento e segurança para os consumidores. O resultado dessa nova visão se traduz em mais de 120 bilhões de reais em investimentos no setor de distribuição até 2030. É a maior rodada da renovação de distribuição de energia da história do Brasil. São 19 distribuidoras em 15 estados, impactando a vida de 134 milhões de brasileiras e brasileiros. Um trabalho que exige seriedade e compromisso. Não queremos empresas que funcionem meramente como máquinas de fazer lucros. É necessário que tenham capacidade real de prestar os serviços pactuados contratualmente. Energia de qualidade para as indústrias e o comércio, para os lares dos pernambucanos. Só em Pernambuco, a Neoenergia vai investir mais de 6 bilhões de reais até 2029. Os recursos vão ser destinados à expansão da rede, renovação de ativos e combate às perdas. O evento contou com a presença da governadora Raquel Lira, do CEO da empresa, Eduardo Capelasteg, e de representantes do setor elétrico. Não pode ter avanço energético se não houver também inclusão social. Colocar o povo em primeiro lugar faz toda a diferença. Quando eu vejo a oportunidade de ampliar investimentos que possam gerar mais 70 mil empregos no Estado, eu posso imaginar o quanto que isso representa na prática para a melhoria da qualidade da população,
para a oportunidade para os nossos jovens, para a inclusão no mercado de trabalho, que é tão fundamental para a gente construir uma sociedade mais inclusiva. Ao todo, os investimentos federais e privados no estado devem chegar a 13 bilhões de reais até 2030, incluindo projetos de energia, petróleo e gás. A dragagem de manutenção do berço 101 do Porto de São Sebastião já retirou 22 mil metros cúbicos de sedimentos, cerca de 40% do volume total previsto, e deve ser concluída em outubro. Segundo a Companhia Docas de São Sebastião, a obra garante profundidade mínima de 10 metros, aumentando a segurança e a previsibilidade das operações portuárias. Os sedimentos retirados são depositados em uma área interna do porto e podem ser reaproveitados. No primeiro semestre deste ano, o terminal movimentou 858 mil toneladas de cargas, com destaque para açúcar e barrilha. Vamos ver agora outros assuntos que foram destaque nesta terça-feira. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinou o contrato de arrendamento da área Parcatoso no Porto de Paranaguá com o BTG Pactual. O investimento total previsto é de R$ 1 bilhão e 200 mil reais, incluindo melhorias na área e na construção da primeira fase do PIR-NT. A expectativa é gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, com prioridade para moradores do litoral. Segundo o governo, a expansão vai ampliar a capacidade de exportação do terminal e movimentar a economia da região. A Petrobras produziu pela primeira vez no país querosene de aviação com conteúdo renovável em escala industrial. O combustível sustentável, chamado SAF, pode reduzir de forma significativa as emissões de carbono e já está no centro das ações do governo federal para descarbonizar a aviação. O produto foi desenvolvido na refinaria de São José dos Campos, em São Paulo, e poderá ser usado nos aviões sem a necessidade de adaptação dos motores. Uma fábrica de motores da Toyota teve as operações suspensas por tempo indeterminado após um vendaval arrancar o telhado da unidade na segunda-feira em Porto Feliz, no estado de São Paulo. A unidade é a única da América Latina a produzir motores. Em vídeo gravado por funcionários, é possível ver o estrago causado pela tempestade. 30 trabalhadores tiveram ferimentos leves. A montadora informou em nota que está preparando um relatório para calcular a dimensão dos impactos e que ainda não há previsão para a retomada das operações. Um avião da Latam Airlines que partiu de Chapecó, em Santa Catarina, com destino a Guarulhos, enfrentou turbulência e colisão com granizo logo após a decolagem. O episódio, registrado no domingo, danificou a parte frontal da aeronave. Apesar do susto, o voo pousou em segurança em São Paulo sem feridos. O incidente ocorreu em meio às fortes tempestades que atingiram o estado no fim de semana. Vamos agora aos destaques do portal bnews.com.br. Vou aqui para o telão e o destaque vem do Porto de Santos, porque a Deep World renovou o contrato com a Hapag-Lloyd para alavancar as operações. O contrato é um dos principais alargadores do mundo para a operação de contêineres no terminal multipropósito, que fica no Porto de Santos, aqui no litoral paulista. Segundo divulgado pela Deep World, o novo vínculo é válido pelos próximos 10 anos. Para atender às novas demandas, a companhia anunciou que vai dar prosseguimento ao seu plano de expansão de capacidade portuária nos próximos anos e vai permitir tanto o recebimento de novos volumes e serviços marítimos da Hapag-Lloyd, quanto a continuidade da prestação de serviços para outros armadores de forma eficiente e sustentável. Uma ótima notícia aí para o Porto de Santos, maior da América Latina. E a Autoridade Portuária de Santos assinou um convênio com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para a instalação de um centro de desenvolvimento tecnológico em gestão do Porto de Santos. A assinatura aconteceu na segunda-feira. O centro será instalado em uma das oficinas da sede da Autoridade Portuária de Santos. Segundo a APS, o projeto vem sendo desenvolvido há mais de um ano pela equipe técnica da estatal. O presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, explicou que a tecnologia de monitoramento de transporte rodoviário já existe no Parque Tecnológico e é uma demanda importante para o maior porto do país. Pomini afirmou que uma equipe atuará dentro da sede da APS,
fazendo monitoramento e controle da frota terrestre que entra e sai do Porto de Santos. O principal objetivo da parceria é otimizar o agendamento de cargas rodoviárias no Porto de Santos e estimular a inovação do sistema portuário no complexo. Além do convênio, foi assinado um contrato de serviços técnicos especializados para permitir a estruturação e início das atividades do centro. A solenidade também teve a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que também assinou o documento que firmou o convênio. A União Europeia libera a partir desta terça-feira a entrada da carne de frango brasileira após suspensão por foco isolado de influenza aviária no Rio Grande do Sul. A liberação será feita de forma escalonada. A União Europeia anunciou nesta segunda-feira a reabertura do mercado para a carne de frango e peru produzida no Brasil. As exportações estavam suspensas desde maio, depois de um foco isolado de influenza aviária no Rio Grande do Sul. O regulamento europeu já permite a entrada de produtos brasileiros produzidos a partir de 18 de setembro. A retomada será gradual, primeiro todo o país, exceto o Rio Grande do Sul, depois o estado gaúcho, a partir de 2 de outubro. E por último, o raio de 10 quilômetros em torno da granja afetada, liberado em 16 de outubro. Segundo o Ministério da Agricultura, a rápida contenção do surto garantiu ao Brasil o status de livre da doença em apenas 28 dias. De janeiro a agosto, o país exportou cerca de 3 milhões de toneladas de carne de frango, com receita superior a 6 bilhões de dólares. Também nesta segunda, começou a auditoria da China, que avalia os controles sanitários para uma possível reabertura do seu mercado à carne brasileira. A medida passa a valer a partir de hoje, dia 23 de setembro. O governo de São Paulo republicou o edital para a concessão do sistema de travessias hídricas. O projeto prevê a modernização de 14 linhas e o leilão já tem data, 13 de novembro, na B3, em São Paulo. A publicação saiu no Diário Oficial de São Paulo na segunda-feira, aproximadamente 3 meses após a publicação original do edital. Inicialmente, o leilão estava previsto para acontecer em outubro, mas ele foi remarcado para novembro. De acordo com o governo paulista, a decisão de republicar o edital e remanejar a data do leilão foi para atender a pedidos de investidores, que solicitaram um prazo maior para desenvolver os estudos, por conta da complexidade e do ineditismo do projeto. A atualização teve ajustes jurídicos, operacionais e técnicos com o objetivo de ampliar a atratividade do projeto. Ainda de acordo com o governo paulista, a ideia é garantir segurança jurídica, previsibilidade e competitividade. O prazo de concessão para esse projeto é de 20 anos, com investimentos estimados em cerca de 2,5 bilhões de reais. A PPP das travessias hídricas inclui a substituição da frota atual por 45 novas embarcações, sendo 41 delas com motorização elétrica, além da construção e padronização de terminais com infraestrutura modernizada. Além disso, o contrato também prevê a garantia das gratuidades que já estão em vigor e a manutenção da base tarifária anual. Lembrando que atualmente as travessias de São Paulo atendem aproximadamente 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira em Nova York, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou as sanções unilaterais aplicadas pelos Estados Unidos e destacou o crescimento do autoritarismo global. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!